Olá, jovens! Nossa aula de física, o nosso tema será temperatura. E para estudarmos esse tema, a gente precisa entender qual o principal conceito sobre temperatura. A temperatura é uma medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Então, quanto mais agitado estiver essa partícula, mais quente estará esse corpo. E quanto menos agitada estiver a partícula, mais frio estará esse corpo. As partículas, elas podem se mover em três contextos diferentes. Pode se mover no contexto de translação, que é sair de um canto para o outro, rotação, que é girar em torno de si mesmo, ou vibração, ela sai se movendo, vibrando. Como também é possível que uma mesma partícula ela possa estar exercendo 2 ou 3 movimentos desses. Então, temperatura é a medida de agitação das partículas que constituem o corpo. Algumas várias décadas atrás, Lord Kelvin, um pesquisador do contexto de temperatura, ele descobriu o zero absoluto. E o que é o zero absoluto? O zero absoluto, segundo os estudos de Kelvin, é que seria a temperatura que a partícula deixaria de se mover. Seria um movimento inexistente. Hoje já existem estudos que comprovam que mesmo a super temperatura de frio, porque no caso é super temperatura de frio, o zero absoluto, as partículas ainda podem haver movimento. Mas assim, o estudo de Kelvin, do zero absoluto, ele mostrou que as partículas elas poderiam ficar praticamente inertes, praticamente paradas nesse valor que seria o zero absoluto, que seria mais ou menos 273,15 graus abaixo do nosso zero Celsius que a gente conhece hoje, certo? A gente sabe também que nem todos os países trabalham com a mesma escala termométrica. A escala Kelvin não é utilizada praticamente para nenhum do mundo, ele serve de referência para as outras. Aqui no Brasil, a gente utiliza a escala Celsius, nos Estados Unidos a escala Fahrenheit. Mas é possível você saber uma temperatura que marca no termômetro aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos vai estar marcando um valor diferente, embora que a sensação seja a mesma, mas os registros serão diferentes. E para que você saiba qual valor estaria marcando nesse termômetro, existe uma relação matemática que favorece para encontrarmos esses valores. Então, a relação é essa: a temperatura 1 da escala 1 que eu desejo, menos a temperatura de fusão dessa escala 1, dividido pela temperatura de ebulição, menos a temperatura de fusão, tudo da escala 1. É igual a temperatura 2, menos a temperatura de fusão da temperatura 2, dividido pela temperatura de ebulição da temperatura 2, menos a temperatura de fusão da temperatura 2. A gente precisa saber da escala 2, aliás. A gente precisa saber que a temperatura de fusão é a temperatura que a água está próxima de congelar. E a temperatura de ebulição é aquela que a água está próxima da fervura, da evaporação. Geralmente é assim a comparação que nós fazemos. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Exemplo 1. O termômetro P tem ponto de fusão de 8 graus P e ponto de ebulição em 80 graus P. E o segundo termômetro Q tem ponto de fusão 10 Q e ponto de ebulição 120 Q. Qual será a temperatura na escala Q quando a escala P marcar 50 graus P? Essa é a relação que a gente tem matemática. Então a temperatura 1, vou considerar a temperatura 1 como sendo a P e a 2 sendo a Q. Então eu tenho a temperatura que está marcando o termômetro é 50 P, mas a temperatura de fusão desse P é 8. A ebulição é 80, então vai ficar 50 menos 8, 80 menos 8. A temperatura Q é o que eu quero descobrir nesse momento, menos a fusão da temperatura Q, que está marcando 10,
e vai ficar dividido por evolução, que é 120 menos o 10. Então temos 50 menos 8, 42, 80 menos 8, 72. TQ menos 10 e 120 menos 10, 110. É possível dividir 72 e 110 por 2 para ficar mais fácil do cálculo. Então 72 por 2 é 76, 110 por 2 é 55, outra instalação. Multiplico o meio pelos extremos. 36 multiplicando isso aqui, esse vezes esse, igual a esse vezes esse. Então 36 vezes TQ menos 10, 42 vezes 55. 36 TQ menos 360, 36 vezes TQ, 6 vezes 10, e 2.310, que é 42 vezes 55. Então fica 36 TQ, 2.310, menos 360, passa mais 360, vai dar 2.670, então 36 TQ, 2.670, então TQ é 2.670 dividido por 36. Então a temperatura Q, quando a P estiver marcando 50, será de aproximadamente 74,17 graus Q. Então, essa é a temperatura semelhante na escala Q. Só que a gente tem 3 escalas que são usadas mundialmente. São as escalas Kelvin, mas principalmente a Celsius e a Fahrenheit. A Kelvin porque é a padrão, e a Celsius e a Fahrenheit são as mais usadas de fato. Portanto, há relações matemáticas amplamente divulgadas entre elas. TC é a temperatura em Celsius, TF, temperatura em Fahrenheit, TK, temperatura em Kelvin. Então, a relação TC para Fahrenheit, Celsius para Fahrenheit é essa aqui. Já simplificada, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. A de Celsius para Kelvin, TC é igual a TK menos 273. E de Kelvin para Fahrenheit, TK menos 273 sobre 5, TF menos 32 sobre 9. Então, são as 3 relações matemáticas que podem agilizar os nossos cálculos. Nos redutores, a gente quer passar um termômetro calibrado na escala Fahrenheit, que indica a temperatura de 68 graus Fahrenheit. Qual é o valor da temperatura na escala Celsius? Então, se você chega lá nos Estados Unidos, no aeroporto lá, e lá está marcando 68 graus. Ih, como aqui está quente. Só que na verdade você vai ver um termômetro marcando muito quente, e para saber se no Brasil seria marcado esse mesmo valor. Então, utilizando a relação matemática de Celsius e Fahrenheit, que é essa aqui, ele deu a temperatura Fahrenheit, que é 68, então 68 menos 22, então vai ter TC sobre 5 é igual a 36 sobre 9. 1000 pelos extremos, então eu tenho que 36 dividido para 9 dá 4, 5 vezes 4, 20. Então, se nos Estados Unidos a temperatura estiver marcando 62 graus Fahrenheit, aqui no Brasil estaria marcando 20 graus, então seria uma temperatura relativamente fria. Certo? Eu tenho esse outro exemplo aqui, que pede para que a gente possa transformar também. Então aqui no gráfico abaixo, relação da escala termômetro de Celsius Fahrenheit mais uma vez. Um termômetro graduado na escala Celsius indica uma temperatura de 20 graus Celsius. A correspondente indicação de um termômetro graduado na escala Fahrenheit é esse valor que foi o exemplo anterior, mas aqui a gente inverteu. Então olhando o gráfico, você vai observar que a temperatura de ebulição da Celsius é 100, a Fahrenheit 212. 100 vezes 12. A temperatura de ebulição da escala Fahrenheit é 32, que é o ponto aqui de Fahrenheit, e nesse mesmo local o Celsius é 0, que é onde começa o gráfico. Então por isso que eu TF menos 32, 212 menos 32. 20 menos 0, 100 menos 0. TF menos 32 sobre 180, 20 sobre 100. Dá para simplificar essa expressão aqui, tanto 20 por 20, então vai dar 9 e 5, multiplicando 1000 pelos extremos, 5 vezes esse e 9 vezes esse, vai ter 9 vezes 20, 180, 5 vezes TF, 5 TF, 5 vezes 32, 160. Então vou ter que 5 TF é 180 mais 160, TF vai ser 340 dividido por 5, então TF é igual a 68 graus Fahrenheit, letra C. Então os problemas vão surgir para você, será mais nesse sentido, você analisar o que é escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin e fazer as transferências e relações matemáticas de conversão de uma escala para outra. Espero que essa aula tenha esclarecido alguns pontos e que você seja capaz de resolver os exercícios. Então, até breve e nosso próximo encontro.